Deixa eu enquadrar aqui direito. Ok. Diga o seu nome, a sua formação e sua profissão. Vixe, já me ferrou aí, já. Já. Eu acho que um dos momentos que eu tive dois grandes momentos, assim, que eu me senti muito desconectada com muita coisa, assim. Um é uma fase de adolescência, que eu acho que foi quando eu tinha 15, 16 anos, que eu, sei lá, eu me perdi, assim. Me desconectei das pessoas ao meu redor, nada fazia muito sentido, sabe? Eu me sentia isolada também, parecia que eu tava cheia de gente ao redor, mas não me conectava profundamente, assim. Mas isso eu acho que teve muito a ver com a idade, com o que acontece na adolescência, que é um processo bastante difícil, assim. Eu acho que eu tava passando por muito conflito interno na época, de entender, de crescer, assim, de entender que era amor também, sabe? O que eu sentia pelas pessoas, o que era paixão, o que era amizade. As pessoas estão sendo sacanas comigo. De entender o lugar dos sentimentos, assim, de maneira geral. Eu me sentia emocionalmente perdida. E aí eu acho que eu tentar encontrar em mim todos esses detalhes, esses sentimentos de fato, fez com que o meu sentimento com as pessoas desse uma congelada, assim, sabe? Então eu ouvia, eu tava lá, mas ao mesmo tempo parecia que eu não tava, sabe? Tipo. Eu lembro que teve uma época que eu queria mudar de escola, sair da escola, porque, enfim, a gente passa por isso, mas eu lembro que os motivos que me prendiam na escola eram motivos muito acadêmicos, assim, sabe? De tipo, eu queria fazer tal trabalho porque eu achava o trabalho muito legal. Não era minha professora, não eram meus amigos, então eu acho que eu me amarrei em outras coisas que não pessoas, e aí eu sinto que isso me desconectou um pouco do mundo. O segundo momento foi quando eu tava no processo de entender o que eu faço da minha vida, quem que eu sou, o que eu sei fazer. Eu sei fazer alguma coisa, eu sou boa em alguma coisa. E aí quando eu tô nesse turbilhão, assim, nessas crises grandes, eu tenho uma característica muito minha que é me fechar, eu faço uma bolha, assim, em volta, e aí eu me desconecto do que é verdade, do que é... Porque às vezes eu tô imaginando e fazendo muitas coisas e achando que a vida... Mas assim, eu tô desconectada com o que realmente é, sabe? Não consegui enxergar a fase que eu tô passando. Por exemplo, eu tava no processo de vestibular e tal, e eu não conseguia enxergar que tá tudo bem, você só tem 20 anos, você só tem 19 anos, tem muita possibilidade, não precisa saber agora. Então, eu acho que eu me desconectava de mim também, às vezes, desse lado meu que pensa, que acolhe, que é mais pé no chão, assim. Então, acho que essa desconexão foi muito mais interna do que a outra, que foi muito mais externa, assim, sabe? Então, é isso. Aí rolou esse desencontro, assim. É isso? É isso. Eu Quer falar mais alguma coisa? achei que a gente ia falar sobre tecnologias e afins. Eu tava pronta pra falar sobre telefones e meus vícios. A tecnologia alguma vez já te desconectou da realidade? A tecnologia já, muito, assim. Durante a pandemia, ela ajudou a me conectar com muita coisa que pra mim era extremamente necessária. Informações, pessoas e afins. Mas foi justamente na pandemia que eu me vi, assim, tipo... perdida em o quanto tempo eu tava gastando em tecnologia, sabe? E eu sei que tem o lado do a gente tava em casa, não tinha muito para onde ir, o que fazer, a gente ia gastar esse tempo mesmo no telefone ou na tela, de maneira geral. Mas eu já cheguei a olhar meu histórico do telefone e eu fiquei 11 horas mexendo em dois aplicativos, assim. E eu não percebi, me absorveu o negócio, eu fui embora, assim. Quando eu vi isso, eu entrei... Eu falei, não pode, não posso. Eu tô na pandemia, mas eu ainda tô viva. Eu preciso... Tem pessoas na minha casa, sabe? E aí foi quando eu restringi muitos dos meus aplicativos, assim, 100% dos que me distraíam. E aí eu colocava timer diário. Eu não me dava um limite baixo de mexer no telefone, mas eu colocava timer diário de quanto eu podia usar o telefone naquele dia pra eu fazer outras coisas. Tem 1000 coisas que dá pra fazer. Dá pra desenhar, dá pra você cozinhar, dá pra conversar com os outros, dá pra escrever. Eu tava fazendo bordado na época, então foi uma fase que eu consegui, tipo, fazer outras coisas que não ficar mexendo em aplicativo o dia inteiro, sabe? E aí isso pra mim foi uma chavinha, assim, que virou, que eu fiquei muito surpresa, assim, com quanto isso pode levar a gente, sabe?
sem a gente se tocar, assim. E aí é um ponto de atenção que eu tenho, não é perfeito, eu sou uma pessoa viciada, mas que eu fico atenta ao máximo tentar, quando eu percebo que tá muito, assim. Mas isso é principalmente quando eu tô sozinha. Quando eu tô em relação com os outros, tem gente, eu tô almoçando e tal, eu sinto que é tranquilo. Mas quando eu tô sozinha, assim, dá uma segurada e fazer outras coisas, sabe? Outros processos. A terapia tem pra ajudar a gente. E aí eu comecei a fazer terapia. E aí eu comecei a encontrar esses sentimentos que eu não tava sabendo colocar em qual lugar, assim, sabe? E aí eu fui direcionando eles com mais cuidado. E aí eu consegui chegar nas pessoas. Porque aí quando eu entrei em contato comigo, me conectei comigo, aí eu consegui me conectar com os outros de volta, assim. Depois que eu fui entendendo nas minhas capacidades, nas coisas que eu era boa, no que eu gostava realmente de fazer, depois de descobrir o que eu gostava de fazer, aí tudo foi ficando muito mais fácil, foi um alívio, assim. Tem dias que eu sento com meus pais, depois que a gente janta e fica horas conversando sobre pautas. E aí entram assuntos filosóficos, políticos, percepções de vida. E eu sinto que esses momentos de troca de verdade, assim, são antídotos para reconexão, assim. Esses momentos de conversa com meus pais, quando eu consigo ter conversas profundas e risadas com amigos muito próximos, quando eu danço. Eu acho que dançar é uma coisa que conecta muito profundamente. Inclusive ontem na aula, uma professora minha estava conversando com a gente sobre pedagogia do teatro e tudo mais, e a gente estava conversando sobre isso e tinha uma coisa específica que era uma filósofa que era socióloga também, e ela disse que a arte, ela acreditava que a arte era a única maneira que dava pra gente comunicar plenamente sentimentos. Então, as artes verbais no geral não conseguiam abranger tudo isso. Mas uma pintura, uma dança, uma foto, essas artes que não são verbais conseguiam verdadeiramente comunicar os sentimentos. E eu acho que é por esse caminho também que eu me comunico, sabe? E consigo reaver essa conexão que às vezes se perde no caminho.